Olá, bom dia. Antes de mais, a palavra ensina-nos que devemos confessar o nosso pecado e vou confessar o meu. A minha primeira reação, e quem estava no grupo viu, foi dizer: eu não tenho nada para partilhar sobre este livro. Portanto, basicamente eu fui preguiçosa. Dito isto, e porque fui contristada e resolvi arrepender-me e vir aqui partilhar convosco aquilo que este livro me disse, vou então fazê-lo. Este livro fala sobre a preguiça e, antes de mais, vamos refletir um bocadinho sobre o que é a preguiça. Vou tentar resumir ao máximo, porque são 6 sermões, mas eu vou resumi-los muito, e dentro daquilo que este livro me falou. Tive que o ler, voltar a ler e voltar a ler, porque é um livro para mastigar, não é um livro para engolir sem mastigar. Então, a preguiça é um problema de todos os cristãos. A sério? Uhum. Ela está retratada no livro de Provérbios. Nós normalmente achamos que a preguiça é o contrário de ser trabalhador. Ser preguiçoso é o contrário de ser trabalhador. Este é o nosso conceito. E este livro traz-nos perspectivas diferentes sobre a preguiça. Nós vamos olhar para a preguiça de uma forma diferente depois de o ler. Então, no livro de Provérbios, aparece o preguiçoso retratado como um mau exemplo. E nesse livro nós percebemos várias características do preguiçoso. E o preguiçoso não é simplesmente aquele que nada faz. Não é. Ele é aquele que não tem entendimento, é o contrário de sábio. Ele é aquele que é ignorante, não faz porque não compreende. Ele é aquele que é negligente, ou seja, ele não é diligente. A vida do cristão é uma vida que tem que estar articulada com a esperança que nós temos, que é Cristo. E neste sentido nós temos que ser diligentes. Ele não é, ele é negligente. Ele é corrupto ou perverso. O preguiçoso, corrupto ou perverso, exato. Porquê? Porque ele tem indiferença para com o sofrimento dos que o rodeiam. E ele é triste. Porque a preguiça resulta da ausência de alegria em Deus. Isto é tudo muito estranho, dito assim. Ao contrário daquilo que podemos pensar, portanto, a preguiça não é um estado neutro. Em Tiago 4,17 diz que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, não fazer o bem é não fazer a vontade de Deus. E isso significa que estamos a fazer algo diferente. E fazer algo diferente pode ser não fazer nada. Porque não fazer nada é fazer algo diferente da vontade de Deus. A menos que naquele momento a vontade de Deus seja não fazer nada. Por isso, a preguiça é a desobediência a Deus. E é pecado. Mas, e esta parte deixa-me... É um pecado que esconde em si outros pecados. Ou seja, quando nós retiramos a preguiça e percebemos que temos preguiça, nós percebemos que por detrás da preguiça temos outros pecados. Vamos abrir em João 14. Ora, João 14, versículos 15 a 17. Diz assim, era Jesus a falar: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O que é que isto tem a ver com a preguiça? Então é assim. A preguiça é a desobediência a Deus. Jesus aqui diz que se nós amamos a Jesus, se amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos. E diz-nos outra coisa, que nós temos o Espírito de verdade que habita em nós e que está connosco. Então, nós temos o Espírito de Deus, é Ele que nos deve guiar, nós devemos obedecer à palavra, obedecer ao Espírito Santo, e quando nós não o fazemos, nós estamos a demonstrar preguiça. Mas esta preguiça tem por detrás outra coisa, que é a mentira. Como assim? É que quando eu digo que sou cristã, mas as minhas obras não mostram aquilo que eu digo, então eu sou mentirosa. Quando eu digo que amo a Deus, mas não cumpro, não lhe obedeço, então eu sou mentirosa e não amo a Deus. É muito forte, não é?
E Tiago 2,17 diz-nos que a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Portanto, a preguiça esconde o pecado da mentira. A preguiça esconde o pecado da desobediência. Porque é uma recusa de deixarmos o Espírito Santo trabalhar em nós. Este Espírito Santo que habita em nós, trabalha em nós, mas nós temos que deixar. Então, fruto da nossa preguiça, nós damos muitas vezes à nossa comunidade cristã o velho eu, em vez do novo eu, nascido em Cristo. E a preguiça mostra ainda, então, que não permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós. Porque o Espírito Santo não é preguiçoso. Nós é que permitimos ou não que ele trabalhe. Então, ela evidencia que nós não o permitimos. O autor diz, estar contra a preguiça é estar a favor de que Deus faça mais em nós e entre nós. Ou seja, implica vivermos mais atentos a Deus, mais atentos a nós e mais atentos à nossa volta, aos outros, mais disponíveis para o Espírito Santo. Podemos ser excelentes trabalhadores e ainda assim sofrer do pecado da preguiça. Como assim? Isso não faz sentido nenhum, Carla. O Tiago Cavaco acha que sim e eu acabei por concordar com ele. É que o nosso trabalho deve ser não para provar o nosso valor, e muitos de nós usamos o nosso trabalho para provar o nosso valor. Nós somos trabalhadores, nós somos bons no que fazemos, nós valemos muito porque nós trabalhamos muito. Não para isso, não para encher o nosso ego, mas para operar nos dons que o Espírito Santo nos dá. Então, há uma frase muito engraçada dele que ele diz assim: a preguiça mostra que temos o coração no lugar errado. O que é isto de ter o coração no lugar errado? Se não fazemos o que Deus nos pede, em última análise não temos o nosso maior prazer nele. Não temos satisfação nele. Daí dizer que a preguiça tem a ver também com a falta de alegria em Deus. Quando nós temos satisfação em Deus, quando nós temos alegria que nos leva a fazer a sua vontade, então nós somos o contrário da preguiça. Somos diligentes, somos sábios, somos atentos, porque ser sábio é colocar em prática a palavra de Deus, não é? Então, o que fazer quando temos esta preguiça? Primeiro que tudo, antes disso queria falar ainda um outro aspecto. A preguiça tem a ver com a nossa vida de espera. Há pouco cantávamos Maranata, vem Senhor Jesus. Nós, na nossa vida cristã, a nossa vida cristã é uma vida de espera. Nós estamos aqui à espera que Jesus venha. À espera de irmos ter com Ele. E o autor fala disto. E ele aborda aqui 3 parábolas que nós conhecemos, provavelmente 2 melhor do que a terceira, que não costumamos ouvir tanto, que é a parábola das 10 virgens, que está em Mateus 25, vou só referir para quem quiser apontar. Mateus 25, de 1 a 13, a parábola dos 10 talentos, que está em Mateus 25, 14 a 30, e a parábola dos 10 servos e das 10 minas, que está em Lucas 19, 12 a 27. Estas parábolas mostram-nos que o Senhor foi e em qualquer uma destas parábolas estão à espera. As virgens estão à espera, os servos estão à espera. E estão à espera de quê? Que Ele regresse. E esses servos somos nós. Mas aqui deparamos-nos com uma coisa, se calhar nós às vezes lemos, mas não percebemos muito bem, que é a dureza do castigo que a preguiça traz consigo. Em qualquer uma destas parábolas existe um castigo. Porque nós esperamos a Cristo, Ele foi, Ele voltará, deixou-nos o Espírito Santo e deu-nos capacidades, dons, talentos para nós utilizarmos no tempo de espera. Ou seja, esperar, como cristão, não é não fazer nada. Nós estamos habituados, vamos esperar, vamos ficar aqui à espera. Não, não é não fazer nada. Implica ação para um cristão. Nem que essa ação seja descansar, mas é uma ação de obediência a Deus. E cada um de nós vai prestar contas de acordo com o que recebeu de Deus, porque é dele que provém tudo. É Ele que nos dá os talentos, as capacidades, é tudo proveniente dele. Mas nós temos a responsabilidade, como estes servos e estas virgens tinham, de agir e fazer uso daquilo que não é nosso, é-nos dado por Ele, durante algum tempo, durante o tempo que estamos aqui. Então, quando nós tratamos os nossos talentos, as nossas capacidades, o nosso tempo, como se fosse nosso, nós muitas das vezes o que fazemos é ser negligentes. É acharmos que podemos decidir o que fazer com essas capacidades, com esses talentos, com esse tempo. Mas
quando nós estamos em obediência a Deus, sendo guiados pelo Espírito Santo e percebendo que estes talentos, este tempo, estas capacidades não são nossas, e percebendo que nos estão dadas e que somos mordomos para as administrar, então nós vamos agir de acordo com isso. Porque enquanto nós esperamos, nós somos chamados a agir. Há aqui um princípio que eu achei também muito interessante, que é, ele escreveu que a forma como vemos Deus determina o modo como agimos com Ele e como agimos no tempo de espera. Ou seja, se nós olharmos para as parábolas, nós vamos ver que aqueles servos que foram negligentes, ou as virgens que foram loucas, não é? Porque havia as prudentes e as loucas, nós vamos ver que eles viam Deus como duro, rigoroso. Senhor, tu és duro, por isso eu fiz assim. Senhor, tu és rigoroso. Eles sentiam medo e não alegria. Portanto, eles não tinham satisfação em Deus. Eles tinham medo de Deus. E esta relação que eles tinham com Deus influenciou a forma como eles esperaram. Então, como é que nós devemos fazer para poder mudar esta nossa atitude? Vamos abrir em 2 Coríntios. O que é grave não é cair na preguiça. Quem nunca? Porque se nós formos realmente conscientes, não há ninguém que não caia na preguiça. Todos caímos. E não estou a dizer, passa assim de leve. Não, caímos. Caímos na preguiça. Mas não é grave. Mais grave é ficarmos nela. É permanecermos nela. Então, muitas das vezes, nós somos contristados. E vamos ler aqui em 2 Coríntios 7:9. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados, segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então fala-nos aqui de dois tipos de tristeza, uma segundo Deus e outra segundo o mundo. Então, a tristeza vinda de Deus opera arrependimento. E ao operar arrependimento, ela é produtiva, ela leva a uma ação, ela faz transformação. E a transformação do coração vê-se nas ações, ela leva-nos a agir. Na verdade, a tristeza segundo Deus, e que opera para arrependimento, é uma oportunidade incrível para que nasça alegria em Deus. Nós podemos permanecer na tristeza, e muitas das vezes as pessoas permanecem na tristeza, que é a tristeza do mundo que não opera nada, que apenas as faz ficar ali. Ou nós podemos, quando o Espírito Santo nos traz a tristeza que opera arrependimento, alterar a nossa atitude e agir de forma diferente. Porque o arrependimento opera a transformação dentro de nós que se vê fora de nós. Entrar no gozo ou alegria de Deus é de certa meta de todo o cristão. Nestas parábolas, que eu falei há pouco, não vemos apenas castigo. Vamos lá às parábolas rapidamente, a Mateus 25. Eu não vou ler as parábolas, vocês depois leem, se quiserem, em casa. Vou apenas fazer menção. Nestas parábolas eu falei que vemos a dureza do castigo que traz a preguiça. E vemos, se formos a Mateus 25, ao versículo 30, diz: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Nós falamos nisto e nunca pensamos que o servo inútil podemos ser nós. Então, é um abanão. É duro e é um abanão. Mas não vemos só o castigo. Porque se formos espreitar o versículo 21 e o versículo 23, por exemplo, em que é dito ao bom servo e fiel servo, a última frase que lhe é dita é: entra no gozo do teu Senhor. Portanto, a preguiça está ligada à alegria de que maneira? Quando não temos alegria, satisfação, prazer em Deus,
somos preguiçosos. Por outro lado, quando deixamos de ser preguiçosos e agimos, alcançamos a alegria em Deus. Entramos no gozo do Senhor. E a entrada da alegria é o prémio do ser fiel. Porque o ser fiel não é preguiçoso. Em Mateus 25, também aí na parábola das 10 virgens, no último versículo, no 13, tem uma exortação para nós. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É para nós estarmos atentos, irmãos. Porque a preguiça, como nós vemos, esconde muitos outros pecados. E na espera, que é a nossa vida de cristão, nós não podemos ser preguiçosos. Precisamos vigiar. Não sabemos o dia em que o Senhor virá.